Paz seja convosco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje nos dá um alerta de sabedoria. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, no versículo de número 5, falando de um personagem, de um homem que Deus deu sabedoria. E este homem chamado Salomão, filho de Davi, ele se torna um grande explorador do saber humano. Ele se torna um grande explorador do conhecimento humano. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, a qual ele havia pedido a Deus para governar, para ser um regente, um rei sobre Israel, Salomão agora começa não só a governar o povo de Israel, mas Salomão se torna um explorador, um cientista. Tudo que seus olhos podiam ver, seus ouvidos ouvir e seus sentidos terem percepção, Salomão então agora começa a explorar o conhecimento. E de tudo quanto Salomão estuda cientificamente falando na sua época, de tudo quanto Salomão adquire de conhecimento na sua época, Salomão chega num período da sua vida em que ele diz lá em Eclesiastes 11:5: assim como não é possível saber o caminho do vento e nem como é formado os ossos no ventre da que está grávida, não é possível saber também como é feita as obras de Deus. Que palavra extraordinária de grandeza Salomão nos deixa. Agora, Salomão tinha muita informação, Salomão tinha muito material para analisar, para pesquisar. Salomão tinha pessoas que ele observava, Salomão tinha culturas que ele aprendia, mas faltava a Salomão uma referência que o próprio Jesus nos disse, que se Salomão estivesse naquele momento em que Cristo estava ali, que Jesus estava ensinando, Salomão iria se alegrar. A alma de Salomão saltaria de alegria, porque Salomão estaria contemplando aquilo que o seu saber, a grandeza do conhecimento que Deus havia lhe dado para a sua humanidade limitada, não conseguia projetar nem imaginar. E é por isso que Salomão fala isso, que assim como não podemos determinar a origem do vento, e nem como se dá um milagre da formação dos ossos no ventre de uma grávida, também não somos capazes de entender a obra de Deus como obra feita pelo próprio Deus. A gente aceita, a gente recebe e a gente lida com ela com gratidão. A gente lida com ela com o cuidado de observar o que as obras de Deus, os decretos de Deus, que são imutáveis, que são irrevogáveis, eles não mudam, porque Deus não muda. E isso nos deixa um alerta para todo o tempo enquanto Jesus não volta, porque Jesus vai voltar, assim como Ele nos prometeu, para nos levar para onde Ele estiver, nós estejamos com Ele, assim conforme a sua promessa e a sua palavra, e nós cremos nesta palavra fielmente. Mas Salomão não tinha ali a presença de Jesus, a presença física de Jesus, para que ele pudesse entender então a grandeza das obras de Deus. E Jesus diz: olha, aqui está quem é maior do que Salomão, porque se ele pudesse me ver agora, ele daria todo o seu saber e seu conhecimento como realizado e como um homem pleno e feliz. Salomão, em busca do conhecimento, Salomão acabou se distraindo e saindo do propósito de Deus e colocando em seu coração visões de Deus que não eram de Deus, mas era fruto do desejo do seu coração em desvendar o oculto, em desvendar aquilo que não era tempo de ser revelado, pois as grandezas de Deus, elas são reveladas de forma
progressiva, tal como a revelação de Deus é progressiva. De forma gradual, Deus se mostra ao homem conforme Ele quer que o homem o conheça, para que nós, então, aprendamos a termos relacionamento com Deus. Deus se relaciona conosco de acordo com a nossa maturidade. Deus fala conosco de acordo com a capacidade que suportamos de ouvir a sua voz e o aprendizado que Ele tem para nos dar e para que possamos aplicar isso à nossa vida e aos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar e nem confundir. A obra de Deus, ela não precisa de ornamento. A obra de Deus precisa de fidelidade. A obra de Deus, ela não precisa que nós acrescentamos nada. Ela não precisa que a gente acrescente nada, porque por si ela é de Deus, ela é completa, ela é perfeita. Como a palavra não muda, a obra de Deus também não muda. Mas nas nossas limitações, nas nossas tendências e inquietações do nosso saber, a gente quer criar recursos para que a obra de Deus seja melhor aplicada, seja melhor oferecida àqueles que não têm conhecimento de Deus. E então acabamos por criar um cristianismo moldado segundo as nossas necessidades e não segundo a vontade de Deus para nos salvar e nem para que sejamos obedientes e testemunhas da Tua palavra fiel e salvífica. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito do Senhor seja com você e esteja em você. Salomão falhou porque não conheceu a Cristo. E você vai falhar por quê? Você conhece Jesus. Jesus é revelado a você. O Pai o enviou. Ele esteve aqui. Ele andou aqui. Ele ensinou aqui. Ele pregou aqui. Aqui por nós ele se deu na cruz e morreu. Venceu a morte ressuscitando, subiu aos céus e vai retornar para nos buscar conforme a sua promessa e juramento. E você? O que vai fazer do conhecimento, do saber e da revelação que Deus tem te dado? Que Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja isso como bênção para a tua vida e paz para a tua alma. Que o Senhor esteja convosco e sempre no meio de vós.